Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 23. Esse foi um dos assuntos que, quando eu li a primeira vez sobre este assunto, eu fiquei muito realizado, porque eu passei a me entender como pessoa mesmo, como ser humano, eu passei a me entender quando eu aprendi sobre esse assunto, amém? Hoje eu vou falar sobre uma doutrina que eu talvez diga que seja uma das primordiais, ou uma das primeiras que alguém deve aprender para poder se entender e entender também a palavra de Deus. Eu quero falar essa noite sobre a tricotomia humana, ou como nós conhecemos no nosso ministério, como a natureza trina do homem. Amém? Nós iremos aprender esta noite que o homem, ele é um espírito, ele possui uma alma e ele habita num corpo. Amém? Essa é uma doutrina chamada de tricotomia, ou natureza trina do homem. Existem duas correntes teológicas. A que nós acreditamos é na tricotomia, que o homem ele é um espírito, ele possui uma alma e ele habita num corpo. Mas existe uma outra corrente teológica que é a dicotomia. Eles acreditam que espírito e alma são sinônimos, são a mesma coisa. Que o homem é um espírito e alma, a mesma coisa, e habitam num corpo. Porém, nós iremos ver hoje, na palavra e na etimologia das palavras, que alma e espírito são coisas distintas. A Bíblia faz distinção e a própria etimologia da palavra, a Bíblia, para que você entenda, irmãos, a gente vai ler o texto. O Velho Testamento, ele foi escrito quase na sua totalidade em hebraico. Amém? E o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra espírito em grego é pneuma. E a palavra alma é psique, é de onde vem psicologia. A palavra corpo é soma em grego. Então, olhando para a etimologia das palavras, se espírito e alma fosse a mesma coisa, os escritores bíblicos, Paulo em especial, ele não teria usado duas palavras distintas. Pneuma, para se referir ao espírito, e psique, para se referir à alma. Amém? Então, pela etimologia da palavra, a gente já percebe que são duas coisas distintas. E a gente vai ver nas Escrituras que há uma diferenciação. Amém? O primeiro texto que nós iremos ler, e será o texto base para o estudo dessa noite, é 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, o verso de número 23, que diz assim: esse é um voto que o apóstolo Paulo está fazendo para os Tessalonicenses. Ele está terminando a sua carta, depois de ter dado alguns preceitos. Você vai ver que os versículos anteriores são preceitos diferentes que ele está dando para a igreja. E aqui ele faz um voto para a igreja, ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele está terminando a sua carta e ele faz um voto, ele diz: olha, que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Uma outra versão, a NVI, diz: vos santifique inteiramente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Um outro texto que deixa claro também as naturezas distintas que o homem tem pode pôr aqui, por favor, Hebreus, capítulo 4, versículo 12.
falando da palavra de Deus, diz que a palavra de Deus ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Olha, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Uma outra passagem que também deixa muito claro a natureza triunitária do homem, ou a natureza trina do homem, é Gênesis capítulo 2, versículo 7. Põe aqui, por favor, que diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Essa palavra fôlego de vida é uma palavra chamada ruach. Essa palavra ela é traduzida como espírito, hálito e fôlego. Então, quando Deus sopra o ruach naquele corpo que ele formou do barro, ele está soprando o espírito nas narinas do homem, e o homem se torna uma alma vivente, um ser que possui uma psique, emoções, intelecto, personalidade. Amém? Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o espírito de vida, o fôlego de vida, o hálito, e o homem passou a ser uma alma vivente, pensante, racional. Amém? Então nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. Amém, irmãos? Nós temos uma parte material e uma parte imaterial. A nossa parte material é o nosso corpo, ele veio da terra, do pó da terra. É por isso que Eclesiastes diz que o pó voltará à terra, porque dela foi tirada, mas o espírito voltará para Deus que o deu. Então nós temos uma parte que é material, o nosso corpo, e temos uma parte que é imaterial e imortal. O espírito e a alma do homem é imortal, é a parte imaterial. Amém? Nós entendemos que com o nosso corpo, nós entramos em contato com a dimensão física, através dos sentidos. O nosso corpo, ele possui 5 sentidos: o tato, a visão, a audição, o olfato e o paladar. Então, através dos sentidos, o nosso corpo, ele entra em contato com o mundo material. Amém? A nossa alma, a própria palavra, a etimologia, psique, já diz, né? É a parte das emoções, do intelecto, da personalidade, aquilo que nos define, os nossos traços. Amém? Então, e com o espírito? Nós entramos em contato com a dimensão espiritual. Amém? É a fagulha divina que veio de Deus, é o sopro que veio de Deus, é a parte que voltará para Deus. Os justos para a vida eterna e os ímpios para a condenação eterna. Amém? Então, o corpo, entramos em contato com a dimensão natural, com as coisas naturais. Amém? Através dos sentidos. Com a nossa alma, nós lidamos com o campo das emoções, da razão. Amém? E com o nosso espírito, nós entramos em contato com a dimensão espiritual. Porque é tão importante aprender e compreender essa doutrina bíblica. Porque Deus vai falar conosco por meio do nosso espírito. Bota aqui, por favor, Provérbios capítulo 20, versículo 27. Que diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o íntimo do seu ser. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha o mais íntimo do seu ser. A lâmpada que Salomão está se referindo aqui, era aquela lâmpada onde era colocado o azeite e a lã do pelo das ovelhas queimava. Então, o nosso espírito é a lâmpada do Senhor. Deus vai nos iluminar
por meio do nosso espírito. Amém, irmãos? De fato, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Jesus nos afirma que Deus é espírito. Em João 4, Jesus diz: Deus é espírito e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então, se Deus é espírito e fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a nossa essência é espiritual também. Amém? Então, Deus, ele entra em contato conosco, ou nós entramos em contato com a dimensão espiritual através do nosso espírito. Amém? O que é o espírito? É a parte do homem que é o homem verdadeiro, né? Paulo o chamou de o homem interior. Ele diz, abra lá comigo, para não ficar só citando. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 16. Eu queria que a mídia, enquanto eu leio aqui, colocasse aqui também 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Veja o que o apóstolo Paulo fala aqui em 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, diga o corpo. Não, você está dormindo, ainda é cedo, diga o corpo. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Amém, irmãos? O homem exterior é o corpo que se corrompe, que envelhece, que adoece. Mas o homem interior, ele se renova, dia após dia. Amém? Pedro, falando do mesmo assunto, ele fala para as mulheres que a beleza delas não seja apenas exteriores, pelos adornos, pelas joias, mas que seja o homem oculto do coração. Põe aqui. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Diga, eu sou um espírito. Diga, eu tenho uma alma. E eu habito num corpo. Ó, seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Se você for ver o contexto, ele está falando para as mulheres que a beleza dela não deve estar nos adornos, nas joias, nas coisas exteriores, mas que o homem oculto do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Está falando sobre o verdadeiro eu. Amém, irmãos? O eu verdadeiro não é esse corpo que você está vendo. Não, este corpo é uma parte de quem eu sou. Porque eu sou um homem, e o homem, ele é um ser trino. O homem não é apenas o corpo, a carcaça. O corpo, a carcaça, é um dos componentes do homem. Mas o homem, ele é um ser trino, ele tem um espírito imortal. Amém? Ele tem uma alma, uma psique, carregada de emoções, e ele habita num corpo corruptível, sujeito a fraquezas, que herdou a natureza pecaminosa de Adão. E aí a Bíblia traz instrução sobre cada parte do nosso ser, o que devemos fazer com o nosso espírito, o que devemos fazer com a nossa alma e o que devemos fazer com o nosso corpo. Amém, irmãos? Amém. O que devemos fazer com o nosso espírito? O que o homem precisa fazer com o seu espírito? O espírito do homem, alheio à vida de Deus, distante de Cristo, ele está morto. O homem está morto nos seus delitos e pecados. As pessoas aí fora estão mortas fisicamente? Não. Fisicamente estão vivas. E onde é que elas estão mortas? Que a Bíblia diz que estão mortos nos seus delitos e pecados. No seu espírito. A vida de Deus se evadiu do homem lá no jardim. Deus disse para Adão, comerás livremente de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Ele não morreu fisicamente, naquele momento. Ele morreu espiritualmente.
Amém. Então, o que o espírito do homem precisa? Nascer de novo. Nicodemos não entendeu, ele disse: acaso pode um homem velho como eu voltar ao ventre da mãe e tornar a nascer? Jesus disse: tu és mestre de Israel e não entende isto? Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Então, quando alguém entrega a sua vida a Jesus, quando alguém convencido pelo Espírito Santo, depois de ouvir a pregação do Evangelho, esta pessoa se rende ao senhorio de Jesus e diz: eu quero entregar minha vida a Jesus. Ela nasce de novo. A Bíblia diz que tornou-se uma nova criatura, as coisas antigas passaram e surgiram coisas novas. Mas você olha para a pessoa, ela continua com os mesmos cabelos, com os mesmos dentes, com os mesmos olhos. Então, como ela se tornou uma nova criatura? No seu homem interior. Ele estava morto nos seus delitos e pecados, mas Deus lhe deu vida juntamente com Cristo, ressuscitando dos mortos. O nosso espírito estava morto, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Estamos vivos para Deus. Só que um novo convertido, irmãos, mesmo ele tendo nascido de novo e se tornado uma nova criatura, ele tem uma alma, uma psique, que foi ensinada, condicionada, que aprendeu muitos conceitos errados. Mesmo novo convertido, a nossa mente continua contaminada. É por isso que a Bíblia fala sobre a renovação do vosso entendimento. É por isso que a Bíblia fala sobre salvar as vossas almas. Amém? A nossa alma, ela não nasce de novo, como eu expliquei domingo passado aqui pela manhã. A nossa alma, ela precisa ser salva pela palavra de Deus. Amém? O Espírito, ele nasce de novo quando entregamos a vida a Jesus. A alma, ela é salva diariamente pela palavra de Deus. E o nosso corpo um dia será salvo. Ou quando ele ressuscitar, ou quando ele for transformado na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que é corruptível será absolvido pela incorruptibilidade. Amém? É por isso que os crentes antigos diziam assim: eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. E isso também combina com a doutrina da tricotomia humana. O nosso espírito foi salvo quando entregamos a vida a Jesus. A nossa alma tem sido salva pela renovação do nosso entendimento com a palavra de Deus. E o nosso corpo será salvo quando formos transformados, quando recebermos um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo Jesus. Um corpo que não está mais agora sob o jugo do pecado. Porque o nosso corpo, irmãos, ele tem nele uma natureza pecaminosa. Não é que o nosso corpo seja mau, amém? Mas no nosso corpo habita a natureza do velho homem. No nosso corpo existe a herança adâmica. Nós temos nos membros do nosso corpo uma natureza que tem prazer no pecado. E aí a Bíblia diz que o espírito precisa nascer de novo, a alma precisa ser salva pela palavra. Abra lá comigo em Tiago. Diga: eu sou um espírito. O meu espírito nasceu de novo. Diga: eu sou uma alma, eu possuo uma alma. E eu estou salvando ela pela palavra. E eu habito num corpo. Amém? O que você precisa fazer com o teu espírito? Nascer de novo. Receber a vida de Deus. Se tornar uma nova criatura. O que você precisa fazer com o teu espírito? Se tornar uma nova criatura. Receber a vida de Deus, a natureza de Deus. A maioria aqui já tomou essa decisão. Já é filho de Deus. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não nascido por vontade humana, mas nascido do Espírito. Amém? Tá bom, pastor, eu nasci de novo, mas continuo pensando bobagens. Eu aprendi com meu pai, aprendi com a minha mãe, aprendi na escola, aprendi no mundo. Tantos conceitos errados, tantos sofismas. Minha mente está condicionada a pensar, a cobiçar, a desejar, a pecar. É por isso que você precisa salvar ela. Amém.
O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Cada livro que você lê, cada pregação que você escuta, cada página das escrituras que você lê, está renovando. Sabe o que é renovar a mente, irmãos? É trocar um pensamento antigo por um pensamento novo, da parte de Deus. E aqui em Tiago, eu gosto muito, versículo 21. Preste atenção, amém? Portanto, despojando da ideia de você se despir, de tirar uma roupa. Portanto, despojando-vos de toda impureza. Perceba que no Novo Testamento, sempre que fala de pecado, os pecados de origem sexual vêm encabeçando a lista. Essa palavra impureza aqui é porneia. Portanto, despojando-vos de toda impureza e do acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém. Eu te pergunto, para quem Tiago escreveu essa carta? Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. Ele era chamado Tiago Justo. Veja o versículo 2. Meus amados irmãos. Então ele não escreveu essa carta para os pecadores do mundo. Ele escreveu essa carta para a igreja. Ele está dizendo: meus amados irmãos, tendo motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas tribulações. Então veja, ele está escrevendo aqui para a igreja. Ele está dizendo: olha, livrem-se de toda impureza moral. A versão NVI diz assim: e acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Ora, ele já estava escrevendo para pessoas salvas. O crente não já é salvo? O espírito foi salvo, porque nasceu de novo, mas a mente precisa ser salva, com a palavra. É por isso que ele diz: despojando-vos de toda impureza e do acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Sabe, irmãos, tem outra coisa interessante aqui. Ele diz assim: despojando-vos ou livrando-se de toda impureza e do acúmulo de maldade. Sabe o que eu descobri? Que mesmo sem a gente querer, na nossa alma se acumula maldade. Quem é dona de casa aqui vai entender o exemplo. A gente tem lá, eu tenho na minha casa um birô, onde fica meu computador, e ele fica no terraço. Ele pode ser limpo hoje, mas daqui a 2 dias, se você passar o dedo nele, vai ter acumulado ali sujeira. Pelo decorrer mesmo das coisas, um carro passa na rua, levanta poeira, assim é a nossa alma, é a nossa mente. Mesmo que você não procure a sujeira vai se acumular na sua alma. Você liga a televisão, tem uma mulher lá, quase ninguém assiste televisão, né? Tem até que mudar o exemplo agora. Você entra no Instagram, tem lá uma mulher seminua. Aquilo fica na sua mente. Você passa na rua, tem uma música pornográfica cantando. Você está no trabalho, a amiga começa a falar, a amiga casada começa a falar de um homem desejando. Tudo isso é acúmulo de maldade. A nossa mente, o diabo lança sugestões. Ele tem o poder de lançar sugestões, tentações na nossa mente. E ele é tão sagaz que às vezes ele nos tenta e nos condena na mesma hora. Aí você tem que ter a sabedoria, a maturidade de dizer: ei, Satanás, esse pensamento não é meu. Esse pensamento é seu e eu o resisto. Amém. Ser tentado não significa que você pecou. Só se você acolher aquela tentação, né? Só se você ceder a ela. Então, mesmo que você não procure, mas você tem que passar o lustramóvel da palavra na sua mente, né? 2, 3 vezes por semana, o meu birô lá precisa ser limpo.
E quando alguém esquece, eu percebo que está sujo, eu digo, ó, tem que limpar aqui, está sujo, amor. Ou eu mesmo pego lá, antes era o lustramóvel, hoje é um produto diferente, né? E vou lá e limpo. Assim é a nossa mente, irmãos. Vai se juntando sujeira nela, inevitavelmente. E você precisa pegar a palavra, que é o lustramóvel da sua alma, que vai tirar a sujeira da sua alma. Uma boa pregação que você escuta, amém? Você vai estar renovando a sua mente, salvando a sua alma. Alguém tem dificuldade com dinheiro, perde o domínio próprio, gasta, não se controla, não se planeja. O que é que você precisa fazer? Renovar a sua mente nessa área. Pegar o que a palavra de Deus diz, ouvir pregações, ler livros, então você vai estar se transformando pela renovação do vosso entendimento. Amém, irmãos? Só tem dificuldade no casamento. Renove a sua alma nessa área. Leia livros, escute pregações, vá para as Escrituras, siga os conselhos das Escrituras. Você estará salvando a sua alma, acolhendo com mansidão a palavra implantada, enxertada em você. Amém? Então, o que precisamos fazer com o Espírito? O Espírito, irmãos. Nascer de novo, se tornar uma nova criatura, receber a vida de Deus. Ou eu estou ensinando mal, ou você está aprendendo ruim. Não seja lento para aprender, Paulo disse, viu? O que precisamos fazer com o Espírito? Se tornar uma nova criatura, nascer de novo, receber a vida e a natureza de Deus. E aí, eu fiz isso, e agora? Estou cheio de vícios, falando palavrão, pensando coisa errada, sendo tentado até sonhando. É porque tem muita maldade acumulada aí na tua alma. Você precisa passar o lustramóvel várias vezes. Sabe quando está muito sujo? A gente tem que esfregar bem muito. Pronto, quando a gente sai do mundo para a igreja, irmãos, é assim. A gente vê maldade em tudo. Você já nasceu de novo, sente a presença de Deus, percebe que há um milagre aconteceu dentro de você. Agora você ouve uma voz falando lá dentro, mas a mente ainda está podre. A Bíblia fala sobre o lavar regenerador da palavra e do Espírito. É preciso lavar a nossa mente com a palavra, salvar a nossa alma com a palavra, amém? Beleza, eu nasci de novo no meu espírito, recebi a vida de Deus, me tornei uma nova criatura, estou lendo a Bíblia, ouvindo pregações, estou resistindo às tentações, estou salvando a minha alma com a palavra. E o meu corpo? O corpo não se converte, o corpo não pode ser salvo por nós. O apóstolo Paulo disse que era uma guerra infindável. O espírito tinha prazer na lei de Deus, mas a carne tem prazer no pecado que gera morte. E o que é que ele fazia então? Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Abra aí em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Eu amo esse assunto, irmãos, porque eu me entendi demais. Eu, assim, me entendi como pessoa quando eu descobri que eu era um ser trino, que eu tenho um espírito que nasceu de novo e tem prazer na lei de Deus, mas eu tenho uma alma que, se ela não for renovada, ela vai se inclinar para o pecado junto com a carne. E eu tenho um corpo, que nesse corpo habita uma natureza caída, uma natureza que tem prazer no pecado. E se meu espírito está fraco, ele não vai conseguir subjugar o meu corpo. Se a minha alma não está renovada, ela vai se juntar com a minha carne e vai sobrepujar o meu espírito. Então há uma guerra dentro de nós. O espírito quer crer nas promessas de Deus, a alma quer duvidar, porque a voz da alma é a razão. As emoções ficam à flor da pele, amém? A alma se perturba dentro de nós. E precisamos entender tudo isso para quê? Para que o homem interior se levante e tome as rédeas da situação e diga: alma, aquieta-te, carne, se refreia, porque eu vou seguir as inclinações do Santo Espírito de Deus. Amém. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 9, o versículo 27. Quem está falando aqui? Paulo. E aqui ele já era o grande apóstolo Paulo. Aqui ele já era o grande homem de Deus, que escreveu 13 livros dos 27 do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros.
13 foram escritos por este homem. Este homem subiu ao terceiro céu. Ele viu coisas que não podem ser ditas aos homens, né? É um homem que teve um nível de revelação assim extraordinário. E o que é que esse homem está dizendo aqui? Mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. A versão NVI diz, ser reprovado. Então veja, Paulo ele já era um grande homem de Deus, ele já era o grande apóstolo Paulo, fundador de igrejas e escritor de escrituras sagradas. E o que ele disse? Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, ou à servidão, para depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que isso diz para nós, gente? Primeiro que Paulo não era o corpo dele, porque ele diz, eu esmurro o meu corpo. Quem é esse eu que ele está falando? É o homem interior. Ele está dizendo, eu, o verdadeiro Paulo, o homem espiritual, o homem interior, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, à escravidão, para depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Tem duas verdades aqui. O eu que ele está falando é o homem interior. E a outra verdade é, o corpo de Paulo muitas vezes queria fazer coisas que se ele cedesse, ele seria reprovado. Ele ficaria desqualificado para o ministério e para a vida com Deus. Porque o pecado ele nos desqualifica. Amém, irmãos? Um pastor que adultera, ele fica desqualificado para cumprir o ministério pastoral. Por quê? Porque o requisito do episcopado é ser marido de uma só mulher. Amém, irmãos? Então, Paulo, ele tinha que subjugar o seu corpo e torná-lo seu escravo, porque se ele seguisse todos os impulsos do seu corpo, da sua carne, ele seria reprovado. Então a Bíblia deixa muito claro o que nós precisamos fazer. O homem sem Deus, ele precisa nascer de novo no seu espírito, receber a vida e a natureza de Deus, tornar-se uma nova criatura, ser feito filho de Deus. Uma vez que alguém nasce de novo, ele precisa salvar a sua alma com a palavra, acolher os ensinamentos da palavra, mudando a sua forma de pensar, salvando as suas emoções, salvando a sua mente com a palavra. Alma é psique, é a mente. Amém, irmãos? E o corpo, ele nunca vai se converter, irmãos. Até o último dia da nossa vida, a natureza carnal que habita no nosso corpo vai querer pecar. Por mais que o homem alcance um nível de maturidade e santidade em Deus, ele será tentado até o último dia da vida dele. Amém? Amém, irmãos? Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, por isso vigie. Por quê? Porque a carne ela não se converte, ela não é salva. Ela será destruída. E receberemos dele um novo corpo, não mais tocado pelo pecado. Amém. E qual é a voz do meu espírito? Tem um versículo no Velho Testamento que diz que o coração do homem é enganoso. Mas você entende que Deus ele mudou o nosso coração? Tem um versículo também no Antigo Testamento que diz que Deus tiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne. O pedra é insensível, de carne é sensível. E escreveria nas tábuas do nosso coração as suas leis. Uma vez que o homem nasce de novo, se torna uma nova criatura, o seu coração agora não é mais enganoso, irmãos. Deus tirou o coração de pedra, nos deu um coração sensível. A morte que havia no nosso espírito por causa do pecado, deu lugar agora à vida de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai perceber que a palavra coração no Novo Testamento, ela é usada como sinônimo de homem interior. Pedro diz, o homem oculto do coração. No Novo Testamento, você pode substituir a palavra coração por homem interior. Quando a Bíblia se refere ao coração do homem, não está se referindo àquele órgão que nós temos, né, na nossa caixa torácica, um músculo
que bombeia sangue para todas as células do corpo. Não é sobre esse órgão que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia fala de coração, está falando da parte mais íntima do homem, do âmago do seu ser. Está falando do homem interior, do espírito. Amém? Nós, uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você se tornou uma nova criatura, você pode seguir as inclinações do seu espírito, porque quem está lá é o Espírito de Deus. Um homem que não nasceu de novo, ele não pode seguir as inclinações do coração e do espírito. Por quê? Porque o pecado está lá, o coração está endurecido, a consciência está cauterizada. Mas quem nasceu de novo, irmãos, a sua consciência, amém, passa a direcioná-lo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o nosso espírito, ele tem uma voz. E qual é a voz do nosso espírito? É a consciência. A consciência é aquela vozinha que fala dentro de nós, ora nos acusando, ora nos absolvendo. O homem do mundo, ele não pode confiar na sua consciência. Ele mente e fica orgulhoso pelas mentiras que contou. Ele nem se sente culpado porque mentiu. Ele adultera e acha que aquilo é um troféu. Por quê? Porque a sua mente está contaminada, o seu coração está endurecido, a sua consciência está cauterizada. Com um crente é diferente. O crente mentiu, a consciência dele o acusa. O coração dele o condena. João disse, se o teu coração te condena, Deus é maior do que o teu coração. Peça perdão. Amém. Então, o nosso espírito, ele tem uma voz, e ela se chama consciência, aquela voz suave que fala dentro de nós. Se você olhar as cartas do apóstolo Paulo, eu estou lendo Coríntios novamente agora, e ele diz lá, em nada me acusa a minha consciência. Só que isso ele usa em praticamente todas as suas cartas. Você vai ver, grife nas cartas de Paulo, ele sempre diz, dando bom testemunho à minha consciência. Em nada me acusando a minha consciência. Porque a consciência é a voz do Espírito. Amém? Qual é a voz da alma? A razão. A voz da alma é a razão. Para a alma, 1 mais 1 é 2 e ponto final. É por isso que nós não cremos com a mente, nós cremos com o coração. A mente vai calcular, a mente vai dizer, não tem como, é impossível, não dá. É por isso que a Bíblia diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoia no teu próprio entendimento. A fé é do coração. Se em teu coração credes que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e com a tua boca confessares, qualquer que disser e não duvidar no seu coração, por quê? Porque a fé é do Espírito, a fé espiritual é do coração. Amém. Qual é a voz da alma? A razão. A alma sempre vai pela razão, é por isso que eu não posso crer com a alma. A alma, ela está refém das emoções. Tem dia que você se acorda, olha no espelho e diz, meu Deus, como eu sou bonito. Mas tem dia que você se acorda e olha e diz, meu Deus, como eu estou feio, que tanto defeito, tanta ruga, tanta coisa aparecendo, né? A alma, ela é uma montanha russa. Tem dia que você se sente o cara, tem dia que você não se sente ninguém, está sempre oscilando, porque as emoções, elas são oscilantes. Mas você não é um conjunto de emoções. Amém. Você é um ser criado por Deus, a sua identidade está no seu homem interior. Eu não sou o que as minhas emoções estão dizendo, eu sou aquilo que Deus pôs no meu espírito. Amém. E qual é a voz do corpo? Os sentidos. Eu toco numa panela quente, o que é que o tato me diz? Está quente, né? Eu acordo de manhã, abro os olhos, né? O que os sentidos dizem? Amanheceu. Alguém dá um grito, o que é que a audição diz? Foi alto demais, né? Então a voz do corpo é os sentidos. A voz da alma é a razão. E a voz do espírito? A consciência. Amém? Aonde é que Deus fala conosco? Nosso espírito. Romanos 8,14, ou é 14 ou é 17, diz assim, o próprio Espírito, se referindo ao Espírito de Deus, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Põe aqui,
Ou é Romanos 8,14 ou é Romanos 8,17? Hã? 16, né? Romanos 8,16. Eu fiquei no meio. Romanos, capítulo 8. O próprio Espírito, perceba que está com letra maiúscula, diz respeito ao Espírito de Deus. Testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu prefiro a versão que diz testemunha, porque há um testemunho interior. Às vezes, irmãos, a gente está para tomar uma decisão e precisa de uma direção de Deus, sabe? A direção não vai vir aqui, porque aqui é o campo de batalha. A direção vai vir daqui, ó, do ventre, do homem interior, do espírito. Amém? A mente, ela se torna mesmo um campo de batalha. É por isso que a gente precisa estar na presença de Deus em oração para acalmar as vozes que falam na nossa alma, para que possamos ouvir a voz do Espírito falando dentro de nós, né? O próprio Espírito testemunha ou testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Da mesma forma como ele testemunha no nosso espírito essa informação do novo nascimento, ele também testifica e testemunha outras informações. Amém? Lembra de Provérbios 20, 27? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o íntimo do seu ser. Deus vai nos guiar, vai nos iluminar, não é pelas nossas emoções. Eu estou sentindo que é de Deus. Cuidado, suas emoções lhe enganam. Amém, irmãos? Não, é no homem interior. Às vezes parece ser um bom negócio, você olha e diz, rapaz, é um bom negócio, mas por dentro tem um arranhão. Aí você tira um tempo para orar e de repente você entende que não é a vontade de Deus. E mais na frente você percebe que foi um grande livramento. A Bíblia diz lá em Colossenses, eu já vou terminar, diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. O que é um árbitro? Um juiz. Seja a paz de Cristo o juiz no vosso coração. O coração é o que? Você já aprendeu essa noite? O homem interior, o espírito do homem. Lá onde Deus fala conosco. Então, se lá no íntimo não tem paz, mesmo que a mente diga que é um bom negócio, espere um tempo mais, ore um pouco mais, se tranque um pouco mais, leia a Bíblia um pouco mais, fique mais sensível para você identificar se é ou não a vontade de Deus. Isso nos livra de muitos prejuízos, amém? Amém, irmãos? Eu tenho um testemunho, eu vou terminar com ele. Em 2016, nós tínhamos uma loja ali na frente da padaria Aurora. E o tempo já havia chegado ali, né? A gente precisava crescer, precisava ampliar, aumentar. E a gente começou a procurar prédios. E aí surgiu um prédio bem na esquina ali. E o corretor, né, o intermediário, queria alugar. Então ficou botando aquela pressão, ó, tem outro, se você não der resposta hoje, para mim e para minha irmã. E aquela pressão. Mas eu já havia aprendido, irmãos, que quando é de Deus, amém, não tem quem tome. E você não pode tomar decisões debaixo de pressão, mas debaixo de direção. E aí eu disse para minha irmã, ela ligou um dia aperreada para mim, dizendo, ó, tem outra pessoa, tem que dar resposta hoje, tal. Eu digo, então não é nosso. Porque o crente é guiado em paz e em alegria. E assim, era uma reforma gigantesca. Piso, teto, hidráulica, elétrica, tudo tinha para fazer. A gente foi para outro. Aí esse não alugamos e também não ficou alugado. Ficou um tempo lá desocupado. Aí fomos ver outro prédio. Novinho, tinha acabado de ser feito, ninguém nunca tinha alugado. Piso bonito, gesso bacana, precisava melhorar a iluminação, pintar também de outra cor, mas assim, um prédio novo. Né? A mente pensou logo, não vamos gastar com gesso, não vamos gastar com piso, não vamos gastar com a elétrica, mas não tinha paz por dentro, tinha um arranhão. E minha irmã também teve a mesma impressão, assim, não deu alegria, não deu paz. A gente esperou um tempo mais. Aí chegou uma cliente e disse, olha,
tem um prédio ali na Valfredo Ferreira Lima para alugar. E assim que eu vi, eu pensei em vocês, dá certinho para vocês. Aí eu e minha irmã fomos olhar. É o prédio que estamos até hoje, faz acho que 8 anos que a gente está lá. Irmãos, quando o proprietário levantou a porta, que nós entramos, foi automático. Quando eu olhei para ela, nós dois rimos, porque veio uma alegria, uma paz, não daqui, mas daqui. Prédio também novo, com porcelanato, a gente mudou muita coisa, né? Mas era o que Deus tinha para a gente, era a vontade de Deus, e lá a gente tem prosperado. Mas já pensou se a gente tivesse tomado aquela primeira decisão debaixo de pressão, tinha continuado na mesma rua, tinha gastado uma pancada lá, e só Deus sabe o que tinha acontecido. Então, bom é ser guiado pelo Espírito de Deus. Essa mesma direção eu tive para escolher a mulher com quem eu ia casar. Ainda bem que a senhora não está aqui, mas tinha muitas pretendentes na igreja. Tinha, porque eu era o rapaz que andava com o pastor, modesta parte, né? Eu era bonito. Se eu não achar, quem vai achar, né, irmão Leonildo? Tenho que achar. Então, tinham pretendentes, mas assim, eu segui uma voz interior. Lembro como se fosse hoje, uma voz dentro de mim disse: a Sucena é uma moça para casar. Aí, outra voz disse assim: eu casaria com a Sucena. Era o meu homem interior conversando com o Espírito Santo dentro de mim. Amém, irmãos? Então, vale a pena nós estarmos sensíveis a Deus, aprendermos a compreender. A Bíblia diz assim: há muitas vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. O seu espírito tem uma voz, a sua alma tem uma voz e o seu corpo tem 5. A audição, a visão, o tato, o olfato, o paladar. Você entra num lugar fedorento, o olfato lhe diz: está fedendo, né? Você come algo, a boca diz o quê? O paladar diz o quê? Está salgado. Há muitas vozes. E você precisa discernir as coisas. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas. Amém? Então diga assim: eu sou um espírito, e a voz do meu espírito é a minha consciência. Diga: o meu espírito nasceu de novo quando eu entreguei a minha vida a Jesus. Diga: eu tenho uma alma, que são as minhas emoções, o meu intelecto. Diga: a voz da alma é a razão. Diga: minha alma, eu preciso salvá-la pela renovação do meu entendimento na palavra de Deus. Diga: eu tenho um corpo que é o templo, que é a morada do meu espírito. No meu corpo habita a natureza do velho homem que tem prazer no pecado. O meu corpo precisa ser subjugado. Diga: a voz do meu corpo são os sentidos. Amém? É por isso que o crente não vive pelo que está vendo, a alma. Ele não vive pelo que está sentindo, a alma não, o corpo, né, os sentidos. Ele não vive pelo que ele está vendo, sentindo. Ele não vive pelo que ele está pensando. Ele vive pelo que ele crê. Porque a fé é do coração e a fé nasce da palavra. É por isso que você precisa confiar de todo o seu coração e não se apoiar no seu entendimento. Amém? Eu creio que nunca mais você vai esquecer essa palavra. Agora tem 2 livros maravilhosos. Eu não sei se ele está ali. Se tem ali. Tem aí O Homem em 3 Dimensões, de Kenneth Hagin. É um livretinho fino. Eu perdi as contas quantas vezes eu já li esse livrinho, Eu Novo Convertido. Eu gostava demais desse assunto. É um assunto gostoso. E é um livreto. O Homem em 3 Dimensões, de Kenneth Hagin. E tem um outro completo demais. Eu já disse a vocês que foi o livro que mais me ensinou sobre Deus. Eu não sei se tem ali. Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, de Kenneth Hagin. Traz ele aqui, Vânia, rapidinho. Eu estava tentando catalogar quantos livros eu já li. É impossível, né? Que a gente perde livro, empresta. Mas
já foram muitas dezenas de livros. E de todos os livros que eu li, depois da Bíblia, que a Bíblia não é um livro, a Bíblia é a palavra de Deus, essas são as escrituras sagradas. Mas falando de livros, de todos os livros que eu já li até agora, este livro aqui foi o que mais me ensinou sobre Deus. E esse livro pega esse assunto que eu preguei hoje à noite e destrincha ele assim de uma forma maravilhosa. Irmãos, este é um livro especial. Como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Amém? Eu gastei um livro de tanto ler. E esse aqui é a edição Legado, né? Ele vem com material novo, com materiais que foram descobertos depois do reverendo Kenneth Hagin. Dá-lhe ela. Esse é um livro que você tem que ter na sua biblioteca pessoal. Amém, irmãos? Você foi abençoado? Amém. Você foi edificado? Amém. Essa ministração vai ser editada e vai ser postada lá no YouTube da nossa igreja. Você ouça algumas vezes, amém? Tem coisas que a gente precisa ouvir repetidamente. A repetição é a mãe do aprendizado. Tem pregações que me abençoaram tanto que eu já ouvi mais de 10 vezes. Tem uma pregação de Kenneth Hagin chamada Incline os seus ouvidos. Eu já ouvi ela tantas vezes que eu tenho cada parte da ministração memorizada. Mas a repetição é a mãe do aprendizado. Você precisa ler, ouvir, até que isso fique impregnado em você. Kenneth Hagin diz neste livro aí, ele diz assim: é possível alimentar-se da palavra de Deus até que ela faça parte de nós. Amém? Tem alguém essa noite que deseja entregar a vida a Jesus? Acho que todo mundo já é crente, né? É um sinal de que a gente precisa evangelizar mais. Mas se tem alguém essa noite aqui que ainda não tomou a decisão de entregar a vida a Jesus e deseja essa noite entregar a vida ao Senhor, tem alguém? Tem alguém precisando de oração por cura? Eu creio em cura, você sabe. E sei que numa noite como essa Deus pode curar. Tem alguém? Então glória a Deus. Chama a Bela para dar continuidade ao culto. Amém. E você tem sido guiado pelo Espírito ou pela sua alma? Espero que pelo Espírito. Vamos dizimar e ofertar, amém? Lá em Efésios 1, diz assim: bendito ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou, Ele não vai nos abençoar. Amém. Aí vem no meu coração aquele hino assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele fez, por todas as maravilhas que me deu, que darei ao Senhor. Aí diz: o meu louvor é pouco, a minha vida é pouco. Eu sei tudo é tão pouco, mas é o que eu tenho para te oferecer. E quando chega nessa parte de dizimar e ofertar, eu vejo como uma gratidão, sabe? Um sinal de gratidão por tudo que o Senhor Ele tem feito na nossa vida. Se você parar hoje, olhar para o seu passado e hoje o que você está vivendo, eu acho que Deus já lhe levou em níveis mais altos que você não imaginaria estar. E é por isso mesmo que a gente é muito grato, pelo que o Senhor já fez até aqui. Amém. E é nessa palavra que vamos dizimar e ofertar, amém? Amém. O Senhor só dá semente a quem é semeado, e é por isso que eu devolvo parte do que Ele me abençoou. Vou ofertar com alegria, vou ofertar com prazer, pois tudo que eu plantei, hoje os meus olhos podem ver. Vou plantando e colhendo, vou plantando e colhendo, e sobrará, sobrará. O Senhor só dá semente a quem
abençoou. Vou ofertar com alegria, vou dizimar com prazer, pois tudo que eu plantei. Pode estender nossas mãos para cá? Pai, te agradecemos, Senhor, te rendemos graças por esse dízimo, Senhor, por essas ofertas, Pai. Muito obrigado, Pai, por cada coração que plantou generosamente nessa casa, Deus. Obrigado, pois o Senhor tem sustentado, Pai, a tua casa com provisão e não tem faltado e não vai faltar, Pai. Te agradecemos por cada em nome de Jesus. Amém. Continuando a indicação da livraria, o pastor falou de 2 e também a livraria indicou Excelência. Como buscar um espírito extraordinário. E também tem o Espírito Humano, de Kenneth Hagin. E todos eles dois estão bem baratinhos, gente. R$18,90 e Excelência está R$30. Você no instante lê um livreto desse, bem rapidinho. Amém? Passa aí, Carol. Gente, uma convocação para todos que servem na igreja também vai ser aberto, né, pastor? Sábado, o time de Águias vai começar de 8 horas da noite, não, 7h30, né? Vai começar às 8 horas da noite, gente, e vai ser com o Mazo. Eu indico você não perder. Traz aí pessoas que você conhece para escutar essa palavra, e você que serve também, venha e não perda. Amém? Pode passar. Eliane, eu vou dar o prazer para você explicar ao pessoal. Graças e paz, queridos. Eita glória. Gente, eu estou com muita expectativa nesse culto. Ele não é apenas um culto como os outros que a gente tem. Ele foi gerado em oração por quase um ano. E a gente está com a honra, né, de estar com o nosso pastorzão, pastor Mazo. Ele vem direitinho de Portugal e vem depositar realmente uma porção maravilhosa sobre as nossas vidas. Sabe, Código 7 é uma experiência que todos os jovens, e se você se sentir jovem, tá até 100 anos, 101, a gente ainda deixa você entrar. Se você se sentir jovem e quiser participar dessa experiência, a gente está aqui para lhe receber. Amém? Então, tem um linkzinho que a gente forneceu lá no Instagram. Olha lá na publicação. Faz a sua inscrição. E vai ser bênção demais. Amém? O link está debaixo da publicação dessa foto, gente. Aí, se você quiser se inscrever, é só ir lá, clicar e inscrever. Amém. Os nossos dias de culto. Na quarta, todas as quartas, a gente tem a sala de oração, que acontece durante 1 hora. Começa às 8 e termina às 9. Toda quinta-feira, a gente tem os nossos cultos, que também começa às 8. E nos domingos, a gente tem 2 horários, que é às 10 da manhã e às 18 horas da noite. Então, se organiza aí para estar em algum desses cultos. Amém? E não perde. Amém. Tem alguém nos visitando? Não, né? Que o pastor já perguntou. Então, isso é um sinal, vou dizer novamente, né? A gente precisa convidar mais pessoas. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar e encerrar o culto? Amém. Pai, te rendemos graça por essa noite, Senhor. Nos leva debaixo da tua graça, da tua proteção, Pai. Deus nos dá um sono reparadouro, Senhor. Acampa teus anjos ao nosso redor, protege as nossas famílias e te agradecemos pelo dia de amanhã, Pai, que o Senhor já tem feito para nós. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vão na prática dessa palavra.